Boa tarde a todos. Estaremos reunidos então aqui nesse webinar sobre o assunto prototipagem digital, para falarmos então a respeito das tecnologias Autodesk referentes a esse tema, né? A abordagem hoje será correlacionada aqui com as atividades de uma coleção de produto, nas quais a MapData ela ministra treinamentos, presta o trabalho de suporte técnico e também a comercialização técnica, né, dessas soluções. Brevemente, um resumo sobre as atividades da MapData em relação às atribuições com a Autodesk, né? Nós temos quatro títulos com relação à parceria, ao nosso nível de parceria com a Autodesk, sendo eles um centro de desenvolvimento autorizado. Então, nós, da MapData, podemos desenvolver customizações em soluções Autodesk, tais como AutoCAD, Inventor, a criação de subrotinas, de customizações para otimização de trabalhos com o desenvolvimento de algumas atividades. Podemos também certificar os alunos, né? Aplicar a certificação técnica em algumas soluções, exemplo, o Inventor, o AutoCAD, Revit, entre outras soluções. Essa certificação técnica é uma certificação bastante interessante, onde a Autodesk ela disponibiliza num canal para verificação, né, e consulta as pessoas nas quais são certificadas de acordo com o software, de acordo com a versão do software e até mesmo região de atuação. Tá? Então, é possível o desenvolvimento de uma pesquisa avançada na procura de um profissional que seja capacitado em um determinado software, exemplo, Autodesk Inventor versão 2018, da região de São Paulo, ok? Essa certificação é uma certificação onde a MapData também tem o intuito do desenvolvimento de um treinamento preparatório, tá? Para que o aluno ele possa ser melhor capacitado ao desenvolver as provas, né? Ao longo do dia, ao longo da nossa atividade do webinar, eu vou estar passando algumas informações a respeito disso. Com relação também aos treinamentos, né? A MapData é um ATC, um centro de treinamento autorizado, onde possibilita-se que o certificado do aluno, no qual fez o treinamento conosco, seja um certificado emitido pela própria Autodesk, tá? Com valia aí para todo mundo. No nível de parceria, né, já fazem 27 anos que a MapData é uma parceira Autodesk na contribuição de comercialização de softwares, serviços e treinamentos da linha Autodesk, e nós temos aí a honra de ser um parceiro Platinum, ok? Numa escala de 4 níveis aí, né? Bronze, prata, ouro e Platinum, né? Nós somos a única revenda da América Latina que estamos nessa classificação. Temos hoje 5 unidades, sendo a unidade matriz a de Americana, onde eu fico alocado. Uma breve apresentação sobre a minha pessoa, né? Eu sou Paulo Ricardo Santos, sou engenheiro de aplicações na MapData, fazem 9 anos que eu atuo aqui com as ferramentas da Autodesk. Meu trabalho, ele é correlacionado com a parte de manufatura, né? Com o setor de manufatura da Autodesk. Trabalho com os produtos, mais especificamente os produtos Autodesk Inventor e também as soluções de simulação, então Nastran, as simulações do Inventor, entre outros softwares também, entre outros produtos. Na empresa, eu desenvolvo também a atividade do Customer Success, ok? Na qual nós temos clientes que são selecionados, né, para que sejam participantes desse programa, onde o foco é o sucesso do cliente com a utilização das ferramentas Autodesk. Para iniciarmos aqui e falarmos sobre a prototipagem digital, hoje a prototipagem digital ela acontece em diversas áreas,
ok? Então, nós temos a atividade do protótipo digital na área de arquitetura, engenharia e construção, legal? E lá nós falamos muito da tecnologia BIM. Temos o protótipo digital em mídias e entretenimento, no desenvolvimento de games e de cinemas, mas o nosso foco hoje é falar sobre a prototipagem digital na manufatura, no projeto mecânico. E para isso, a Autodesk ela tem para contribuição dessa atividade uma coleção chamada Autodesk Product Design Manufacturing Collection. Essa coleção ela vem com o intuito, né, da Autodesk se promover como fornecedora de soluções e não uma fornecedora de software, né, como ela era conhecida no passado, desde o surgimento do AutoCAD, né? Então, o usuário, permite-se que o usuário navegue entre conceito, engenharia, a simulação e validação, fabricação com usinagens em CAM, a documentação técnica e a visualização, a apresentação do projeto para o cliente. Todos esses recursos eles fazem parte de uma solução, e é isso que se propõe a Autodesk, oferecer uma solução de engenharia, e não somente um software que desenvolva uma determinada atividade. Para falarmos de prototipagem digital, é muito comum, né, correlacionarmos com os desafios do desenvolvimento dos produtos, nos quais a indústria, enfrenta diariamente, né? E eu separei aqui para que a gente converse sobre algumas dos desafios, né? E a gente pode citar o funcionamento do projeto, se o projeto vai quebrar ou não, a interação entre os componentes, a otimização ou não, né, a possibilidade de otimização de algum componente, o tempo de fabricação, pensando numa injeção de plástico, ou também a gente já pode falar de usinagens em CAM, se o componente terá defeitos ou não durante o processo de fabricação, se ele vai sofrer superaquecimentos, o comportamento dele perante uma queda, se ele terá falhas e se existe a incidência de variação de temperatura. Então, são aqui alguns dos desafios que a indústria enfrenta-se no seu dia a dia para o desenvolvimento dos projetos. Claro, alguns deles, né, existem mais outros, e esses desafios aqui a gente pode pontuá-los, né, para que eles possam ser desenvolvidos e minimizados com o uso dos recursos de simulação e de validação, que estão, alguns deles, né, dentro da coleção de manufatura. O gráfico de prototipagem digital esboça aqui duas curvas de um modo muito interessante para ser analisado, né? A gente navega aqui em 5 campos. Então, a conceituação do projeto, o projeto e a engenharia, os testes, a fabricação e o funcionamento do projeto em campo. Legal? Nós temos aqui duas variáveis, uma correlacionada com o custo e outra correlacionada com o tempo. E percebe-se o seguinte, que a capacidade para as mudanças, né, que são aqui demarcadas com a linha em azul, elas acontecem com maior incidência durante o trajeto de conceituação do projeto. Então, ali fica muito mais claro que nós podemos desenvolver modificações, atualizações, revisões no nosso projeto, e ela acarretará em um custo para a mudança, comparado com os outros setores aqui listados, né, sendo como o menor dos custos possíveis. Legal? E aí a gente navega e o produto ele tem um desenvolvimento durante o processo, o setor de desenvolvimento, né, ele se evolui, e a gente cai no segundo campo, que é o do projeto e engenharia. O projeto e engenharia é onde a gente demarca aqui uma seta com a possibilidade de uma verificação, né, de um cálculo estrutural, onde nós poderemos pressupor, conhecer as atividades do projeto antes mesmo da construção. E aí a gente fala muito disso, protótipo digital, prototipagem digital. É basicamente, né, a possibilidade de eu desenvolver um protótipo
que seja ainda digital e nele eu tenha todas as capacidades de validação, né? Entender todos os pontos frágeis, entender todas as condições de contorno, todas as atuações e prever o seu real funcionamento. Aqui a gente coloca como uma seta assertiva, onde as mudanças, né, poderão ser desenvolvidas em muitas teorias, por conta da atividade, né, de análise de elementos finitos está dentro de projeto de engenharia, que é uma fase posterior, então, à conceituação, à elaboração do conceito do projeto. A gente já percebe que a capacidade para mudança, né, ela se perde, lógico que comparada com a conceituação, mas ainda está muito à frente dos três próximos passos. E o custo para a mudança é ainda significativamente baixo, né? Só tendo aqui como referência os cálculos, né, de custo com base às horas de projeto em engenharia. Nós não temos aqui ainda a correlação de matéria-prima, elaboração de testes físicos, fabricação, hora-máquina de fabricação e também a disponibilidade de testes em campo, né? Então, fica bem claro que a gente consegue, com o protótipo digital, minimizar as falhas dentro do setor de projeto e engenharia. O propósito da prototipagem digital dentro da coleção de manufatura, hoje da Autodesk, é com o solver Nastran. Esse solver ele foi adquirido, né, na verdade, a empresa Ney Software, ela foi adquirida por volta de 2014, né? Ela já veio como solução dentro das versões Autodesk 2015 e hoje cada vez mais toma-se muito mais força. Legal? Esse solver é o solver Nastran, ou seja, NASA Structural Analysis, que roda dentro da solução do Inventor. Então, ele não possui uma interface própria para trabalho, ele está funcionando embutido à solução CAD, o que torna-se muito interessante, pois qualquer modificação que você apresente ou realize dentro do modelo CAD, o cálculo já está de fácil acesso para atualização. Bom, algumas informações com base ao solver Nastran, né? É válido dizer que a tecnologia de simulação para resultados precisos e de simulações complexas, tá? E alguns critérios aqui que eu listei para que todos possam visualizar. Com base ao teste e aprovação da solução, então foi verificado através de benchmarks sobre as teorias da NAFENS, tá? Para a base de avaliação de softwares por elementos finitos. Ele tem mais de 5.000 testes de problemas de versões que são correlacionados aqui a exemplos de resoluções. Tem simulações avançadas, tratadas na não linearidade, na dinâmica e também de compostos. E, de certa forma, né, é uma ferramenta escalável, tá? É uma ferramenta bem escalável aí para a parte de mão de obra especializada com base a elementos finitos. Bom, a partir de agora eu vou vir aqui ao Inventor, né? E vou apresentar para vocês alguns dos recursos que são disponíveis de serem desenvolvidos dentro do Nastran. Bom, esse modelo aqui então é um modelo todo construído, né, consolidado dentro do Inventor. Então a parte de conceituação já foi desenvolvida, a parte de modelagem tridimensional já está desenvolvida e eu idealizo que esse seria o shape, seria o perfil ideal para esse determinado componente. Só que, ao invés de eu partir já para uma documentação técnica e, posteriormente, uma elaboração do projeto físico, eu vou verificar se as dimensões do componente, elas atendem às necessidades de trabalho. Legal? Isso tudo, então, eu correlaciono com a prototipagem digital.
a visualização do conceito, das atividades de trabalho, do modelo, isso tudo digitalmente. Bom, como eu disse para vocês, o solver do Nastran está embutido dentro do Inventor, então eu tenho que acessar o Inventor e depois fazer o acesso à solução Nastran. Então ele vai carregar aqui o solver do Nastran. Esse solver ele é utilizado tanto para o pré-processamento, a elaboração das condições de contorno, inserções de restrição, de carregamento, como também o trabalho de desenvolvimento de malha, assim como o cálculo propriamente dito de elementos finitos. Tudo isso daí, a base é o solver Nastran. Bom, para a gente começar e vocês entenderem como que a solução ela pode trabalhar, primeira coisa, eu tenho uma simulação aqui que foi pré-configurada para que a gente minimize o tempo de processamento da solução, mas que ela pode ser alterada, ela pode trazer aqui várias opções de trabalho. Eu listo aqui para que vocês tenham ciência das possibilidades de recursos que podem ser desenvolvidas dentro do solver Nastran. Então, a gente pode citar aqui a análise linear, a modal, a flambagem linear, a flambagem não linear também, as análises que são correlacionadas com não linearidade, respostas com relação a espectro ou análise de impacto, atividades correlacionadas à fadiga e também à térmica, tá? Sendo ela não linear ou linear. Esse modelo nosso aqui, ele vai tratar de uma análise de fadiga, na qual a gente vai submeter o carregamento para ele, a condição de contorno, e ele vai nos impor, né? Ele vai nos ditar qual seria a questão cíclica, né? A quantidade máxima de ciclos que esse componente ele suportaria com relação às condições de trabalho. Bom, vamos lá então. Primeira coisa para que vocês entendam, o trabalho de idealizações que o software permite. Então, a primeira coisa que a gente trabalha aqui dentro do Nastran é a idealização, né? Se esse modelo ele vai tratar com elemento sólido, com elemento de casca ou com elemento de linha, né? Com elemento unifilar. Então, tratando ele como elemento sólido, a gente vai trabalhar com malhas de elemento tetraédrico. Com elementos de casca, nós teremos a opção de quadrilateral, né? A malha quadrada ou triangular, com a opção de inserção da espessura. Então, a gente modela dentro do modelador, no caso do Inventor, a mid-surface, né, o modelo de superfície, e depois nós coloquemos aqui, né, o valor da espessura do modelo. E por último, a possibilidade de trabalho com elemento de linha. Essa possibilidade de trabalho com elemento de linha permite que o software, né, já faça até mesmo o cálculo referente às propriedades da seção transversal. Então, na hora que o usuário mapeia aqui o perfil na qual ele vai trabalhar, ele já gera o desenho aqui, a imposição de desenho, e correlaciona as propriedades de área, momento de inércia, tudo que é com referência à seção transversal do material. E aí, uma vez que todo esse mapeamento foi posto, o usuário faz a seleção com base às unifilares que receberão essa orientação de elemento de linha. Da parte de materiais, aqui a gente tem uma correlação com base à biblioteca do Inventor. Então, a seleção de materiais aqui, eu busco uma biblioteca natural do Inventor, e o material na qual está sendo utilizado durante o modelamento, ele pode ser facilmente utilizado aqui no cálculo. Então, uma vez que o modelo está com o material setado durante a conceituação de projeto de Inventor, esse material é aproveitado aqui para o cálculo estrutural também, ok? A atividade correlacionada aqui para as restrições, elas ficam correlacionadas numa única ferramenta, na qual o usuário faz a escolha de graus de liberdade para translação ou para rotação, ou até mesmo alguns recursos que são pré-estabelecidos, pré-programados. Então, a fixação, a pinagem, a opção de todos os graus livres, sem a rotação, as simetrias e até mesmo as antissimetrias. Tudo isso daqui a gente pode correlacionar no mapeamento. Para o carregamento, a mesma coisa, né? São todos incorporados aqui dentro do mesmo recurso, e a gente tem a aplicação de força,
momento, carregamento distribuído, pressão, gravidade, entre outros, como também a parte de temperatura, convecção, radiação, fluxo de calor e, por fim, a opção de possibilidade de aproveitamento de um resultado vindo de uma outra análise. Exemplo, eu posso buscar um resultado aqui de uma análise térmica, tá? De um outro modelo, ou eu posso buscar um resultado de uma análise de fluido. Então, existe uma outra solução da Autodesk, chamada Autodesk CFD, na qual ela faz o estudo de fluido, do comportamento de fluido dentro de recipientes, e esse estudo de comportamento, ele é capaz de entender, né, de visualizar a pressão nas faces de contato com o fluido. Essas pressões, elas podem ser aproveitadas para o Nastran CAD, né? Então, em tese, o que você desenvolve no software de CFD, no Autodesk CFD, pode ser aproveitado aqui para a inserção dos resultados para a verificação estrutural de uma válvula ou de qualquer componente que tenha aí incidência de fluido. Então, uma vez que a gente correlaciona a parte de referências aqui com base às condições de trabalho, outra setagem que é feita aqui dentro do software é o tamanho de malha, é o tamanho do elemento de malha. Esse elemento de malha ele pode ser da classe linear ou da classe parabólica, legal? E pode também sofrer influências com base à alocação, né, local de uma malha, que é apontada e referenciada através do vértice, através da face ou através da aresta, onde o usuário também possibilita, né, a diminuição do elemento, do refinamento de malha numa posição ou numa região local, para estudo um pouco mais aprimorado do comportamento daquela determinada região. Para as condições de malha, existe uma referência bem interessante que o software nos possibilita, que é a checagem de qualidade do elemento. Essa checagem aqui, ela se baseia para o elemento sólido entre 3 critérios, o aspecto jacobiano e a inclinação do elemento, né, a disposição de inclinação desse elemento, e permite que o usuário faça uma checagem com base aos parâmetros que foram ali pré-estabelecidos. Então, numa setagem de 57.346 elementos, me possibilita uma margem de erro, né, uma taxa de erro de 1.565 elementos. Com base aos critérios que foram apontados ali, isso me correlaciona que 2,73% dos meus elementos, eles não estão numa classificatória que eu denomino como interessante. E onde estão esses elementos? A gente consegue visualizar demarcando eles na lista, né, na tabela. O software me apresenta aqui aonde estão alocados todos esses elementos que sofrem interferência com base às dimensões que foram correlacionadas ali no meu critério pessoal. Isso é uma maneira bem interessante de verificação do elemento de malha, né? Uma vez que as atividades com essa atividade de elemento de malha aqui permite que eu faça não somente uma verificação visual do tamanho do elemento, mas sim também uma verificação baseando-se em critérios técnicos, né, para essa atividade de o quão tão boa está o meu elemento de malha. Para os inputs que foram correlacionados para esse modelo aqui, a gente proporcionou um carregamento de 7.000 newtons, que é atuante no sentido do eixo Z negativo, então nessa face de furação aqui no sentido de Z negativo, e para as restrições nos 2 furos laterais, extremos, né, da esquerda e da direita. Ele restringe aqui o componente. Uma vez que esse carregamento é aplicado na fase linear estática, o software me possibilita um estudo de tensões. Para esse modelo em si, a gente já foi um pouquinho mais além, né? Nós configuramos um estudo de fadiga com base a teoria da curva SN, tensão por ciclos, né? Então, esses dados aqui foram incorporados para a classificação do material e estão correlacionados aqui com o nosso estudo. Uma outra
adequação que foi feita é durante o carregamento, né, a gente também se preocupou em criar uma variação desse carregamento, que é plotada aqui através de um gráfico serra, né, com a incidência de esforço. Então, ora a gente tem, não tem aplicação de esforço, ora a gente tem a totalidade máxima da aplicação de esforço, e ora a gente tem aqui a retirada da incidência de esforço. Todas essas classificações aqui foram ponderadas dentro do meu modelo e elas me apresentam aqui como resultado a serem analisados. Eu vou plotar aqui um resultado para que vocês possam ver, que é o primeiro resultado com relação à convergência, né, o erro de convergência do elemento. O software me apresenta aqui regiões na qual nós podemos visualizar um erro de convergência com base à interação das tensões em cada um dos elementos. Isso é uma ferramenta bem interessante para análise validativa da minha malha também. Dentro dos resultados, também se apresenta aqui um dos resultados mais esperados, que é o resultado da tensão, né? Esse resultado de tensão ele pode ser visto em de diversas maneiras. Então, eu posso ver a tensão principal máxima, a sigma 2, sigma 3, a tensão de von Mises, a equivalência, as tensões resultantes aos eixos ou as cortantes em relação aos planos, né? Todas essas possibilidades são possibilidades de variações que são condizentes ao resultado de tensão de von Mises. Para esse modelo aqui em específico, né, a gente tem um estudo de tensão de von Mises na casa dos 180 megapascal. Esse resultado da tensão de von Mises será utilizado no gráfico da curva SN, no qual vai nos disponibilizar o que nós chamamos de vida útil, com relação às funções cíclicas que atuam aqui no componente. E nesta outra plotagem é permitido que o usuário visualize, então, a quantidade de ciclos que o componente suportará em uma determinada região. Como está plotado aqui nesse gráfico, nós temos aqui um valor de aproximadamente 2.200 ciclos que são atuantes nas regiões vermelhas aqui. Isso me possibilita concluir que esses valores são os valores máximos com base à quantidade de ciclos que esse componente suportaria, com base também às restrições, né, as condições de trabalho, as restrições extremas e o carregamento de 7.000 newtons aqui atuantes no centro. Bom, de certa forma, o usuário, posteriormente a isso, ele permite, né, que o módulo de análise seja finalizado e ele tenha recursos aqui atribuídos diretamente para a correção do problema, com os recursos do próprio inventor, né, para o modelamento de projetos e o desenvolvimento de uma nova geometria. Bom, pessoal, o que eu queria passar para vocês com referência à prototipagem digital e as atividades aqui correlacionadas com o Inventor e o Nastran são esses assuntos aqui que nós conversamos. Eu fico aqui à espera, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão para discutirmos aqui. Deixo também o meu contato com e-mail paulo.santos@mapdata para as possíveis dúvidas e sejam encaminhadas aí por e-mail. Eu agradeço a presença de todos nesse webinar, espero que tenha atendido aí as expectativas e que vocês possam ter conhecido um pouco mais sobre o que a Autodesk dispõe aí dentro de uma coleção de produtos, dentro do envolvimento abrangente com relação a possibilidades de produtos para o desenvolvimento da prototipagem digital, o projeto no dia a dia aí, da engenharia. Obrigado e forte abraço a todos vocês aí.